Sejam muito bem-vindos à aula 2 do curso A História Oculta da Humanidade. Meu nome é Tainara Pereira e é um prazer estar aqui com vocês, ensinando um pouco daquilo que aprendi ao longo do tempo em busca de conhecimento. Essa aula 2, para começar, primeiro se inscreve aí, entendeu? Se inscreve no meu canal, se você gostar do conteúdo, ou então clica também no curtir do vídeo se você gostou. Também comenta aí embaixo e eu vou sempre responder as dúvidas o máximo que eu puder das pessoas que você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, que eu vou dar sempre o meu melhor para responder você, tá bom? Então vamos iniciar a aula. Aula 2, vamos falar sobre Atlântida, o reino perdido da humanidade. Teoricamente é o berço da civilização, como conhecemos hoje. E ela influenciou diversas outras culturas. Tanto peritos como teólogos reconhecem na atualidade que os relatos bíblicos da criação de Adão e Eva, do Jardim do Éden, do dilúvio ou da Torre de Babel se apoiaram em textos escritos milênios antes na Mesopotâmia, em especial escritos pelos sumérios. E estes, por sua vez, afirmavam com toda claridade que obtiveram seus conhecimentos a respeito do acontecido no passado, muitos deles de uma época anterior ao começo das civilizações, inclusive anterior ao nascimento da humanidade. Dos escritos dos Anunnakis, que Anunnaki significa aqueles que do céu à terra vieram, tipo assim, eles caíram, né? Vai pegando o fio da meada aí, anota aí, Anunnaki, você anota no teu caderno aí, ó, faz que nem eu aqui, ó, tudo anotadinho, para mim não esquecer. Anota aí no caderno, Anunnakis é igual, significa aqueles que do céu à terra vieram, ou os deuses da antiguidade, de acordo com o livro Perdido de Enki. Como resultado de 1,5 século de descobrimentos arqueológicos nas ruínas das civilizações da antiguidade, especialmente no Oriente Médio, mais ou menos, no Oriente Próximo, descobriram-se um grande número desses primitivos textos. Os achados revelaram um grande número de textos desaparecidos, chamando-os de livros perdidos, que ou se mencionavam nos textos descobertos, ou se inferiam a partir deles, ou era conhecida sua existência devido ao fato que tinham sido catalogados nas bibliotecas reais ou dos templos. Em algumas ocasiões, os segredos dos deuses se revelaram em parte em relatos épicos, como na epopeia de Gilgamesh, que desvelam um debate que teve lugar entre os deuses e que levou à decisão de que a humanidade perecesse no dilúvio. Ou em um texto intitulado Atra-Hazis, que recorda o motim dos Anunnakis. Então eles se rebelaram, né? Os Anunnakis que trabalhavam nas minas de ouro e que levou à criação dos trabalhadores primitivos, os terrestres. Então, os Anunnakis, que vieram de outro planeta, eles se rebelaram. Então, eram os trabalhadores que se rebelaram. E eles resolveram criar sua própria civilização aqui na Terra, né? Que são chamados de trabalhadores primitivos, os terrestres. E para outros, a Atlântida é apenas uma lenda inventada pelo filósofo grego Platão para servir de base a 2 de seus diálogos e que teria sido mantida na fantasia popular, através dos séculos por outros romancistas. Para outros ainda, a Atlântida foi a verdadeira precursora das civilizações
primitivas. Fato esse documentado em registros muito antigos, porém incompletos, mas localizada em outro lugar que não o Atlântico. Cada localização tem números adeptos. Se consultarmos uma enciclopédia, veremos que a Atlântida é considerada como uma lenda. Não entra na história oficial, lógico, porque se eles contarem que nós viemos de seres que são fora do planeta Terra, eles praticamente desmerecem certos estudos que são aí jogados, né, nas escolas, nessas bibliotecas oficiais como fonte de estudo, que não faz sentido. Eles ocultam certas verdades, ocultam fatos históricos para que as pessoas não saibam, para que a gente viva alienado, entendeu? E, no entanto, os geólogos e oceanógrafos concordam que algo parecido com um continente existiu em alguma época no Atlântico, quando existia a Pangeia, né? Quando ela se dividiu, separando os continentes, e tinha um pedaço de terra, mais ou menos, entre o Atlântico, entre o continente americano e o africano, bem no meio. E existem alguns achados arqueológicos aqui no litoral brasileiro mesmo, no fundo do oceano, de algumas coisas assim que remetem a algumas cidades perdidas que afundaram. Aqui tem algumas fotos nesse conteúdo, que eu estou gravando até a tela do computador aqui, tem umas fotos que mostram alguns achados arqueológicos, não só aqui no Brasil, mas também em várias partes do mundo, onde os Atlantes, quando a Atlântida afundou, os que sobreviveram se espalharam pelo mundo. Voltando aqui, mas existiam também, ao longo do tempo, dentro da faixa da civilização da humanidade, como já tinha explicado antes. Faz referência essa queda dos Anunnakis, faz referência à história da queda de Lúcifer e seus anjos, né? É praticamente igual a história, é a mesma coisa, só mudam os nomes, a forma como é passada a informação, que na Bíblia é uma coisa muito fictícia, né? Uma coisa que você imaginar anjos, né, caindo com asas e aquela coisa toda, né? Aquela coisa muito fantasiosa. Mas como toda história da humanidade, eles sempre botam partes, entendeu? Para que a gente realmente não entenda que existiram outras civilizações com o mesmo relato. Anota aí também, bota assim no caderninho. A história dos Anunnakis é igual à história da queda de Lúcifer. Fechou? Todas as tecnologias espaciais, as pirâmides que são espalhadas pelo mundo, foram ensinadas pelos Atlantes como fazer, porque as pirâmides eram usadas como meio de transformar energia magnética em energia motriz. Digamos, se eu quero levantar uma pedra de 40 toneladas, a tecnologia que os Atlantes passaram para os egípcios, talvez seja até mais antes disso, né? Passaram para os egípcios, dava essa capacidade deles levitarem, controlando o campo magnético, eletromagnético daquela pedra, deram essa capacidade deles fazerem as construções das pirâmides com essa tecnologia. Então eles tinham um conhecimento que hoje a gente não tem ainda, por mais que a gente esteja tão avançado. A gente não tem esse conhecimento de como fazer uma pedra de 40 toneladas levitar. Mas os Atlantes ensinaram para os egípcios, porque era muito mais antigo. O Egito surgiu há mais ou menos uns 4.000 ou 2.500 anos antes de Cristo.
que os Atlantes existiram 60 mil anos antes, ou mais. A origem dos Anunnakis vem da constelação de Sírius, que é a Canis Major, ou então a Cão Maior. Ela fica, praticamente, ela é a estrela que mais brilha no céu. E ela está próxima da constelação de Órion. Tem uma foto aqui que mostra direitinho qual é a estrela, qual é a constelação de Sírius. Quando você olha para o céu, você vê aquela estrela, a estrela que mais brilha no céu, ali é a constelação que originou a civilização hoje, né? A gente veio de lá, praticamente. E não confunda o planeta Vênus com a constelação de Sírius, porque uma estrela, ela pisca. Ela dá aqueles reflexos de pisca-pisca, mais ou menos. Um planeta, ele não pisca, ele só reflete a luz do Sol. Então, ele fica com aquele brilho estático. A cultura dos Atlantes era muito avançada, sendo que em muitos pontos ultrapassavam os povos atuais com facilidade. As nações, não apenas berços para a reencarnação de grupos espirituais, entendeu? Na Atlântida reencarnavam há séculos somente espíritos com graduação semelhante ao estágio que a humanidade atual irá atingir a partir do segundo século do terceiro milênio. Então, como aqui é um planeta realmente de provas e expiações, não é bem de provas e expiações, mas é um planeta que a gente chama de planeta prisão, que a gente está aqui para evoluir o nosso espírito. Quando a gente chega a um ponto que chegamos no ápice, digamos, o meu espírito chegou no ápice da evolução individual que ele pode ter, eu já não vou reencarnar aqui, eu vou reencarnar em outras dimensões, onde praticamente se cabe a minha elevação espiritual. Não tem como você regredir na evolução, entendeu? Você sempre vai progredir, você sempre vai crescer. Os Atlantes, o grande fator de diferenciação do povo Atlante em relação à humanidade atual era a sua visão liberta de paradigmas. A gente ainda é muito preso nos paradigmas aqui na Terra, infelizmente. Os Atlantes enxergavam... Peraí, vou voltar aqui, eu quero que vocês anotem isso bem. O grande fator de diferenciação do povo Atlante em relação à humanidade atual era a sua visão liberta de paradigmas, certo? Os Atlantes enxergavam o plano invisível e não eram escravos do materialismo como os povos atuais, porque nós somos muito ligados à matéria, então muito ligados a obter coisas. Motivo pelo qual os habitantes da ilha de Poseidon desenvolveram de forma admirável as faculdades paranormais, o que permitia-lhes uma ligação direta com outras realidades dimensionais, como, por exemplo, com a do mundo dos espíritos, chamada de a Pátria Maior. Essa visão abrangente permitiu ao povo atlante desenvolver uma tecnologia energética que ficou conhecida como o nome de Vril. A energia Vril, eu vou explicar ela mais à frente, ela é a força motriz do universo. Teoricamente, ela é a força motriz. Essa energia era desencadeada através dos elementos invisíveis da natureza e permitia um grande avanço nos meios de produção, proporcionando ao povo conforto e um elevado padrão de vida. O Vril era uma energia dinâmica capaz de se apresentar sob vários aspectos. Uma de suas formas mais comuns de manifestação era através da inversão dos polos do eixo gravitacional do planeta, de elementos materiais. Digamos, se tem uma pedra e ela tem dois eixos, né, positivo e negativo. Por exemplo, não existe positivo e negativo, mas existe só dois lados de uma mesma coisa. Você inverter o campo gravitacional, você consegue manipular essa pedra. É mais ou menos isso que eles faziam. O que eles permitiu adquirir há 12 mil anos
avançado padrão tecnológico muito superior aos de nossos dias atuais. E relatado ainda o trabalho desse povo no desenvolvimento da raça humana, quando, com o uso da engenharia genética, aprimoraram os corpos antropóides, com o objetivo de tornar o mundo primitivo apto a receber a encarnação dos espíritos mais evoluídos. De acordo com o ensino dos espíritos, puxando um pouco ali para Allan Kardec, talvez, essa parte do espiritismo ela é muito... tem algumas falhas, que eu particularmente não concordo com algumas coisas. De acordo com os ensinos dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão e por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Entendeu? Porque foi Adão, na história bíblica, foi o primeiro homem criado. Então, se ele foi o primeiro homem criado, virou uma coisa simbólica essa criação. E é chamada de raça adâmica. Muitos livros, pergaminhos, tábuas de argila e outras fontes de conhecimento se perderam em Alexandria, após a maior biblioteca do mundo ter sido incendiada pelos cristãos fervorosos da época. E o que ficou de seus tesouros é uma tradução do grego dos 5 primeiros livros da Bíblia hebreia. Então, a única coisa que ficou foram passagens bíblicas que estão em Gênesis. E fragmentos que se conservaram nos escritos de alguns dos eruditos residentes da biblioteca. Muita coisa se perdeu quando a biblioteca de Alexandria foi abaixo, Uma indicação de filme em relação a Alexandria e toda essa perca de conhecimento que teve é o filme chamado Alexandria ou Ágora, com a Rachel Hayes. Eu deixei o link aqui na descrição para vocês assistirem ou baixarem o filme. Vocês podem baixar também. Eu deixei aqui para vocês poderem analisar e adquirir mais conhecimento sobre o assunto. O paraíso apresentado pelas religiões tradicionais não é para mim, pois é no campo de batalha que me renovo e conquisto a vitória sobre mim mesmo. Isso Roger Bottini Paranhos disse. Que esse paraíso apresentado pelas igrejas, pelas instituições religiosas, não faz sentido você buscar esse paraíso, sendo que é aqui que você aprende, é no agora, e você buscando conhecimento e desenvolvendo cada vez mais a tua consciência, é que você vai se renovar, vai se desenvolver, porque como é que dá para explicar? É na briga, entre aspas, que você aprende a lutar. Uma frase que eu gostei muito é essa. Um dia, a Atlântida emergirá do fundo dos oceanos, nas Bahamas, perto da ilha de Bimini. Assim afirma Edgar Cayce. No atual momento, no limiar de um novo ciclo de evolução para a humanidade física, torna-se urgente compilar uma atualização dos tratados espirituais da humanidade, de todas as culturas, de todos os povos, de toda forma irrestrita e universal. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece suas limitações e compreende que ainda está na busca da verdade. Quanto mais sei que nada sei, disse-nos Sócrates. Essa frase é muito conhecida. Estimulando-nos a cultivar a humanidade frente à magnânima obra do Criador. Deus é a suprema, Deus ou o todo, como você queira chamar,
é a suprema sabedoria. No entanto, ainda somos muito limitados para compreender em toda a sua glória. Sendo assim, o que possuímos são verdades relativas que precisam ser estimuladas, passo a passo, em direção ao progresso, para lentamente diminuirmos a longa distância que nos separa do Criador. Acreditar que toda filosofia espiritual já foi descoberta ou ditada por determinado guru ou líder religioso é escravizar-se à ignorância. Então, se você ainda segue preceitos limitantes, crenças limitantes, é bom que você busque aprender coisas que você aparentemente não buscaria ou não aprenderia por questão de medo, questão de achar que aquilo vai te dominar ou que você vai deixar de acreditar num poder maior. Não, cara. Você tem que aprender. Você buscando conhecimento é só não se deixar levar. Pega aquilo que é bom para você e bote na sua bagagem, na sua cabecinha. O que é ruim, o que não te serve, não precisa você levar. Tá bom? Vamos lá. Os grandes avatares da humanidade foram divinos professores que ensinaram em seu tempo aquilo que a humanidade tinha capacidade de absorver. Observando através desse enfoque, percebemos que o processo de aprendizado está em aberto. Todo aquele que deseja ser livre e busca procurar a verdade por suas próprias mãos, sendo o senhor do seu próprio destino, que nos siga nas próximas páginas. Prefácio de Hermes. Todo aquele que busca ser livre, você tem que ser livre primeiro na sua mente, porque de acordo com Hermes Trismegisto, o todo é mente. Então a sua mente precisa ser lapidada para que você se liberte dos paradigmas, dos dogmas, das crenças que foram impostas em você desde a sua infância. A lenda da Atlântida, uma imagem linda aqui, ó, como poderia ser a Atlântida. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, como é que poderia ter sido a Atlântida na época de ouro da humanidade. Aqui é a imagem de um jogo chamado Assassin's Creed Odisseia, que lá nesse jogo você viaja no tempo para evitar certas catástrofes que mudem a linha do tempo. A lenda de Atlântida, se é que desejamos chamá-la assim, é pelo menos uma lenda muito viva e que se renova constantemente, como outra lenda bem conhecida, a da Fênix. À medida que cada geração ouve falar sobre essa memória histórica, o continente perdido ou o paraíso perdido no fundo do mar, surgem novas perguntas e novas respostas. Com o equipamento de pesquisa de que dispomos hoje em dia, podemos estar próximos do momento da solução desse antigo enigma, do estabelecimento da idade do homem civilizado e da localização de sua primeira grande civilização. Uma indicação de filme é Atlântida, o Reino Perdido, de 1949. Deixei o link também aqui para vocês assistirem. É uma frase da professora que eu desenvolvi muito conhecimento através dela, que é a Maria Pereira. Ela diz: a pessoa que se domina é mais feliz, porque se você domina a sua mente e consegue usá-la como uma ferramenta para o seu desenvolvimento, você vai ser uma pessoa mais liberta, vai ser uma pessoa mais feliz consigo mesma e com os teus irmãos, porque você vai querer ajudá-los a se desenvolver também. E aqui eu finalizo o conteúdo que é um conteúdo básico do que seria a Atlântida.